A humanidade enfrenta uma ameaça que está evoluindo cada vez mais rápido. Uma ameaça pior que doenças ou armas nucleares. É uma força silenciosa e perturbadora que pode marcar o fim da nossa existência. Podem não acreditar, mas essa ameaça é a inteligência artificial. One thing is for sure, we will not control it. Para vocês entenderem melhor, vamos voltar para 1950, quando a inteligência artificial foi criada e desenvolvida por um grupo de pesquisadores liderados por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. Esses pesquisadores são considerados pioneiros no campo da IA. A tecnologia está avançando em um ritmo acelerado, superando nossas expectativas a cada passo. Olhem ao nosso redor e vejam tudo o que já conquistamos. Temos a incrível capacidade de armazenar e acessar informações através da nuvem, um vasto repositório que guarda os dados de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Temos a realidade virtual que nos transporta para novos mundos, oferecendo experiências imersivas e interativas que desafiam a própria realidade. A cada avanço, essa tecnologia se aprimora, levando-nos a vivenciar cenários cada vez mais envolventes e cativantes. A tecnologia está moldando o mundo ao nosso redor, transformando a maneira como vivemos, nos comunicamos e nos conectamos uns aos outros. Os avanços não param por aqui, e já podemos imaginar o que o futuro nos reserva. Essa visão do futuro já nos foi alertada através de filmes e séries marcantes como De Volta para o Futuro, Black Mirror e O Exterminador do Futuro. Essas obras, tal como outras obras de ficção, nos apresentam uma perspectiva sombria e provocadora dos possíveis perigos iminentes que podem acompanhar o avanço tecnológico. Elas nos fazem refletir sobre as consequências e os desafios éticos que podemos enfrentar à medida que a tecnologia evolui. Além disso, jogos como Detroit Become Human também nos convidam a explorar narrativas interativas que exploram as implicações da inteligência artificial e da interação entre humanos e máquinas. Essas experiências nos permitem vivenciar de forma imersiva os dilemas morais e as complexidades que podem surgir nesse cenário. Na década de 1950, a inteligência artificial estava apenas em seus estágios iniciais. Pesquisadores como Alan Turing e John McCarthy começaram a explorar o conceito de máquinas que poderiam exibir comportamento inteligente. O termo inteligência artificial foi dado nessa época, e o campo começou a se estabelecer como um ramo da ciência da computação. Na década de 1960, a pesquisa em inteligência artificial foi impulsionada pelo surgimento de novas técnicas e abordagens. O programa Logic Theorist marcou um avanço significativo ao demonstrar que uma máquina poderia criar provas matemáticas. Essa década também viu o desenvolvimento do primeiro programa de conversação, o ELIZA, que simula uma terapeuta. Na década de 1970, a inteligência artificial expandiu-se em várias direções. Os sistemas especialistas foram desenvolvidos, permitindo a simulação do conhecimento especializado em domínios específicos. A pesquisa em aprendizado de máquina e redes neurais também progrediu, com o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado supervisionado. Os avanços teóricos e práticos foram importantes para o desenvolvimento futuro do campo. Nos anos 1980, a IA experimentou um período de otimismo e crescimento. A ênfase estava em sistemas especialistas aplicados a diferentes setores, como medicina, finanças e engenharia. Houve avanços no processamento de linguagem natural e na visão computacional. No entanto, esse otimismo inicial foi seguido por um período de desilusão conhecido como Inverno da IA, quando a pesquisa e o financiamento diminuíram. A década de 1990 foi um período de recuperação para a inteligência artificial. Novas abordagens como redes neurais profundas foram desenvolvidas e aplicadas com sucesso em tarefas como reconhecimento de fala e visão computacional. Houve um foco crescente em algoritmos de aprendizado de máquina e em técnicas de mineração de dados. A IA também começou a ter impacto significativo em aplicações comerciais. Na década de 2000, a inteligência artificial continuou a se expandir e se tornar mais onipresente. Avanços em aprendizado de máquinas impulsionaram a popularização de técnicas como árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte e algoritmos genéticos. Surgiram assistentes virtuais como a Siri, da Apple, e a IA foi aplicada em áreas como jogos,
veículos autônomos e recomendações personalizadas. A década de 2010 testemunhou avanços notáveis em IA. O aprendizado profundo, Deep Learning, ganhou destaque com o uso de redes neurais profundas para tarefas como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural. Grandes empresas de tecnologia investiram pesadamente em IA, impulsionando o desenvolvimento de assistentes virtuais e sistemas de IA mais avançados. Chegamos na década de 2020, onde a IA marcou um crescimento exponencial. Houve avanços em áreas como IA conversacional, IA explicável, IA federada e IA aplicada à saúde. A inteligência artificial tornou-se uma parte integrante da nossa vida cotidiana, com sistemas de reconhecimento facial, assistentes virtuais e algoritmos de recomendação. A ética e a governança da IA também se tornaram áreas de grande importância à medida que lidamos com as implicações sociais e éticas de seu uso. Cada década trouxe novos avanços e desafios à inteligência artificial, moldando seu desenvolvimento e impacto ao longo do tempo. A IA continua a evoluir rapidamente, trazendo consigo oportunidades e questões complexas que exigem um exame cuidadoso. Como funciona o cérebro de uma IA? A mente de uma inteligência artificial não é realmente uma mente como a dos seres humanos. Em vez disso, a IA é criada por meio de algoritmos e modelos matemáticos complexos que permitem processar informações, tomar decisões e realizar tarefas específicas em um curto espaço de tempo. O funcionamento de uma IA envolve vários componentes e processos importantes. Primeiro, a IA recebe dados de entrada que podem ser de diferentes formas, como texto, imagens, áudio, entre outros. Esses dados são fornecidos à IA para que ela possa processá-los e tirar conclusões. Antes de usar esses dados, eles geralmente passam por um processo de pré-processamento. Isso significa que os dados de entrada são normalizados, filtrados ou convertidos para uma forma adequada para que a IA possa entender e trabalhar com eles. As IAs são alimentadas com algoritmos e modelos específicos que são projetados para realizar tarefas particulares. Esses algoritmos são criados usando técnicas de aprendizado de máquina, como redes neurais artificiais, árvores de decisão, algoritmos genéticos e outros métodos. Um aspecto fundamental da inteligência artificial é sua capacidade de aprender. Elas podem ser treinadas usando conjuntos de dados de treinamento, permitindo que reconheçam padrões e generalizem informações. Durante o treinamento, a IA ajusta seus parâmetros internos com base nos exemplos fornecidos, o que melhora seu desempenho e aprendizagem ao longo do tempo. Com base nos dados de entrada e nos modelos aprendidos, a IA realiza processamento e análise para tomar decisões ou executar tarefas específicas. Ela aplica os algoritmos e modelos aprendidos para inferir informações, reconhecer padrões, realizar previsões ou gerar respostas adequadas. É importante destacar que a IA não possui consciência, emoções ou intenções como os seres humanos. Elas são projetadas para funcionar dentro dos limites dos algoritmos e dos dados de treinamento que recebem. Embora possam demonstrar um alto nível de desempenho em tarefas específicas, as IA não possuem uma compreensão holística do mundo ou uma mente no sentido humano. Cabe aos pesquisadores e desenvolvedores definirem os objetivos, os limites e a ética por trás do funcionamento de uma IA, garantindo que ela seja utilizada de forma adequada e benéfica em diversas áreas de aplicação. E isso nos leva a questionar: por que a IA é um perigo para a humanidade? Logo vamos chegar nessa parte. Primeiro, deixa eu te mostrar o lado bom que estamos vendo da IA. As coisas surpreendentes que a inteligência artificial pode fazer. Dublagem de voz e sincronização labial. A IA tem a capacidade de dublar vozes com precisão e sincronizar os movimentos labiais em vídeos. Isso permite que criemos vídeos com vozes diferentes ou a nossa própria voz e até mesmo que ajustemos a sincronização labial em gravações existentes, abrindo um mundo de possibilidades criativas para filmes, animações e conteúdo audiovisual em geral. Criação de imagens com prompt. Com base em modelos de IA treinados em grandes conjuntos de dados, é possível gerar imagens realistas a partir de descrições ou prompts. Essa capacidade permite que a IA interprete palavras ou frases e crie representações visuais correspondentes, proporcionando uma nova forma de expressão artística e criativa. Assistentes virtuais conversacionais.
Os assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant são exemplos de IA que podem conversar com os usuários por meio de voz e executar tarefas. Esses assistentes são capazes de responder perguntas, fornecer informações, realizar tarefas específicas como definir lembretes ou reproduzir músicas, e até mesmo manter diálogos mais complexos. Execuções de tarefas específicas. A IA pode ser treinada para realizar uma ampla variedade de tarefas específicas. Por exemplo, algoritmos de IA são usados em aplicações de reconhecimento de fala, tradução automática, diagnóstico médico, detecção de fraudes, planejamento de rotas e muito mais. Essa capacidade de automatizar tarefas complexas e fornecer resultados precisos e rápidos tem um impacto significativo em diversos setores e na vida diária das pessoas. Essas são apenas algumas das coisas surpreendentes que a IA já pode realizar atualmente. Essa tecnologia continua a evoluir rapidamente, oferecendo novas possibilidades e avanços em várias áreas. No entanto, é importante estar ciente dos possíveis desafios e riscos que a IA também pode representar. Agora que exploramos o lado surpreendente da IA, também precisamos considerar as preocupações e perigos que ela pode trazer para a humanidade. Coisas como dependência excessiva. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada em várias esferas da nossa vida, como sistemas de transporte autônomos, assistentes virtuais e tomada de decisões em setores críticos, há o risco de nos tornarmos excessivamente dependentes dela. Isso pode levar à perda de habilidades e conhecimentos humanos, tornando-nos menos capazes de lidar com situações sem o auxílio da IA. Privacidade e segurança. Com a inteligência artificial processando grandes quantidades de dados, há preocupações significativas sobre a privacidade das informações pessoais e a segurança desses dados. A coleta e o uso indevidos de informações podem levar a violações de privacidades e riscos de segurança, afetando a confiança e a segurança dos indivíduos e organizações. Substituição de empregos. À medida que a IA se torna mais sofisticada, há preocupações sobre o impacto no mercado de trabalho. A automação impulsionada pela IA tem o potencial de substituir muitos empregos tradicionais, o que pode levar ao desemprego em massa e a desigualdades socioeconômicas. Falibilidade e falta de controle. Apesar de todos os avanços da IA, ela ainda é uma criação humana e, portanto, está sujeita a erros e falhas. Quando dependemos da IA para tomar decisões críticas, há um risco inerente de erros e comportamentos imprevistos que podem ter consequências graves. Além disso, a falta de transparência e controle sobre como a IA toma suas decisões pode ser preocupante, especialmente em áreas como a segurança nacional e o sistema de justiça. Ok, mas isso foi apenas o básico. Agora, vamos mergulhar no verdadeiro perigo que está espreitando nas sombras. Imaginem o avanço dessa tecnologia nos jogos, onde a linha entre a realidade e a ficção começa a se perder. Visualize um jogo em que cada NPC possui sua própria vida, sua própria personalidade, uma realidade virtual tão imersiva em um jogo realista como Red Dead Redemption 2 ou GTA V, mas onde cada personagem não é apenas uma simples simulação, e sim personagens que têm sua própria existência dentro do jogo. Essa visão, que lembra o universo de Westworld ou até mesmo de Detroit, é apenas o começo. As pessoas não apenas jogariam esse tipo de jogo, mas também comprariam essa tecnologia avançada para programá-la em dispositivos portáteis, smartphones, óculos de realidade virtual, drones e tudo o que a tecnologia permitir. Imagine a possibilidade de até mesmo transferir a mente humana para um computador, ou usar o cérebro para controlar o personagem dentro do jogo. A tecnologia em si não é tão perigosa do que uma rede neural poderosa, mas se misturar ambos, o resultado pode se tornar indesejável. O perigo não reside apenas na máquina em si, mas sim na sua capacidade de seguir ordens e de pensar 1000 vezes mais rápido do que um ser humano. Essa inteligência artificial, dotada de uma inteligência e um poder de processamento além da nossa compreensão, pode se tornar uma força incontrolável e ameaçadora. Estamos vivenciando novas descobertas e avanços incríveis na inteligência artificial. No entanto, devemos lembrar que
Junto com essas conquistas, surge a necessidade de enfrentar os perigos que podem acompanhar esse progresso. À medida que a tecnologia evolui, é importante reconhecer que a capacidade de uma IA poderosa e inteligente pode se tornar uma ameaça para a humanidade. É preciso estar atento e preparado para lidar com os desafios que essa realidade pode trazer. O futuro nos reserva maravilhas, mas também devemos estar conscientes de que há uma linha tênue entre a inovação e os riscos associados a ela. Estamos vivendo uma era de descobertas empolgantes, mas é fundamental que nos aproximemos dessas novas fronteiras com cautela e responsabilidade. Roteiro, Chatbot GP3, IA. Narração e edição, Henrique Moraes. Pessoal, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aleatoriamente, eu espero que vocês tenham gostado, é uma curiosidade muito interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo.